Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron e esse final de semana a gente teve mais um grande prêmio da Fórmula 1. Foi um grande prêmio um pouco mais longo do que o convencional, né? A gente teve ali a Sprint Race, o quali também foi no novo formato desse ano, no formato de quali de fato, do shootout, né? Nesse final de semana a gente teve menos treinos livres, da mesma forma como foi ali no último GP onde a gente teve a Sprint Race. A gente vê muitas novidades, né, na verdade. O Max Verstappen liderou tanto a Sprint Race quanto a corrida principal, a Feature Race, né? Ele fez a pole nos dois qualis, tanto no shootout quanto no quali da corrida de fato. Então ele ali praticamente zerou o jogo, né? Mas tiveram algumas coisas ainda interessantes porque o Max ele trocou o câmbio, né? E isso fez com que ele trocou o câmbio pela quinta vez. Isso fez com que ele tivesse uma posição de 5 posições no grid da corrida principal, né? E algumas outras coisas interessantes é que o GP da Bélgica ele foi adiantado, né, em um mês em relação aos últimos anos, principalmente pelo fato de o GP da Bélgica todo ano ter problemas com a chuva, né? Esse ano não foi diferente. A gente também teve o mesmo problema, porém isso só trouxe ali um quesito um pouco mais interessante, tanto para a Sprint Race quanto para o Shootout, né? Mas para a corrida principal ela só criou ali um certo medo, né, nas equipes em qual era o momento certo de fazer a troca de pneus, mas no final das contas a chuva acabou não aparecendo na corrida principal. Algumas coisas interessantes dessa corrida é que a gente conseguiu ver um potencial muito grande ali no Oscar Piastri, né? O Piastri ele foi muito bem no shootout, inclusive ele ficou muito próximo do Max. Eu vou mostrar até aqui como foi essa diferença entre eles. Na Sprint Race o Piastri foi muito bem, ele liderou a prova por algumas voltas, né? Por mais que o Max conseguiu recuperar e ultrapassar ele foi líder durante parte da prova, né? Conseguiu segurar a segunda posição muito bem. Durante o quali, né, ele também foi muito bem, ele largou, né, numa posição boa, porém na corrida ele teve um problema ali com o Carlos Sainz, que não largou bem. O Carlos Sainz tinha largado em quarto, né, o Oscar Piastri foi ali encurralado pelo Carlos Sainz. Inclusive o Sainz foi ultrapassado depois ali até pelo Max. O Max ficou na quarta posição, né, no início da corrida. Isso atrapalhou ali a corrida do Piastri, mas a gente vê ali um potencial piloto ali para os próximos anos, né? Outra coisa bastante importante que eu vou mostrar aqui também é a diferença, né, do Max para o resto do pilotão, mas principalmente a diferença entre o Max e o companheiro de equipe dele, o Sérgio Pérez. Né? O Max ele foi nos dois qualis muito mais rápido do que o companheiro de equipe, né? E durante a prova também, o Pérez, logo no início da prova, ele tomou a ponta, né, do Charles Leclerc. Foi muito rápido, né, essa tomada de posição. O Pérez liderou a prova durante um certo período de tempo, inclusive ele se tornou líder já na largada, porém, por mais que ele tenha conseguido uma vantagem em relação ao Leclerc, né, que foi o vice-líder da prova durante algumas voltas ali no início da corrida, o Max conseguiu se aproximar com muita facilidade do Pérez, né? Então existe uma diferença, um gap muito grande entre os dois pilotos, né? Inclusive o Pérez teve problema ali durante a Sprint Race. Mas vamos lá olhar os dados, né? Bom, primeiro entrando aqui no mérito da corrida, eu selecionei os 4 primeiros pilotos ali no início da prova, né? Como eu comentei, o Leclerc ele foi o pole, porque o Max perdeu a pole por causa da punição de 5 posições no grid, né? Logo no início da prova, o Pérez assumiu a liderança, ele ultrapassa o Leclerc e o Verstappen ele vai para quarto, então fica uma sequência de Sérgio Pérez na primeira posição, seguido por Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Max Verstappen, e isso segue ali por algumas voltas, né? Bom, aqui a gente já vê, se a gente olha aqui, né, nesse gráfico maior, aqui na quarta volta, a gente tem uma coisa que aconteceu, né? O Max ele começa a ser um pouco mais lento, né, da terceira para a quarta volta, isso principalmente porque ele está encaixotado ali atrás do Hamilton e do Leclerc. O Hamilton, inclusive, está bem próximo do Leclerc nessa situação aqui, e podendo abrir, quando aqui, né, a gente começa a ter a possibilidade de abrir a asa móvel, só que o Hamilton também está podendo abrir a asa móvel porque ele está muito próximo do Leclerc.
Isso acontece aqui entre a volta 4 e a volta 5. Já na volta 6, o Max consegue, né, mesmo ali com essa questão da abertura da asa, na verdade o Hamilton ele perde, né, durante um trecho da reta principalmente. Ele perde essa distância de 1 segundo pro Leclerc, então ele não consegue abrir a asa, e aí o Max ele passa, né, com facilidade ali pelo Hamilton, e a gente já vê que ele começa a fazer voltas rápidas, né, até que ele chega no Leclerc, e aí o Leclerc começa a encaixotar ele, né, e até nesse momento em que ele faz aqui 2 voltas bem rápidas, inclusive as voltas mais rápidas, porém, aqui o Pérez já faz uma volta mais rápida que ele, porque ele começa a ficar encaixotado atrás do Leclerc, né? Até que aqui na volta 9 ele passa o Leclerc, e aí ele começa a fazer volta após volta ali mais rápido, né, do que todos os outros pilotos. Uma coisa bastante interessante é que logo depois que o Max passa tanto o Hamilton quanto o Leclerc, né, ambos têm esse pico, né? Eles ficam mais lentos, né? Isso pode se dar porque o desgaste do pneu depois dessa briga, né, ele pode ter sido maior. Isso fez com que o carro se tornasse um pouco mais lento, né? Ou também porque o piloto começou a poupar, ele já perdeu a posição, né, de qualquer forma. O Max começa a abrir uma certa vantagem, inclusive uma vantagem bem grande, né? Se a gente olha, né, por exemplo, aqui quando ele ultrapassa o Hamilton só nessa volta, ele ganhou quase 2 segundos, né, de vantagem. Contra o Leclerc aqui, a mesma coisa, ele ganha quase 2 segundos de vantagem. Então não faz mais sentido eu ter esse desgaste de pneu, né? Ficar tentando buscar essa posição, compensa mais eu economizar pneu para parar um pouco mais tarde, né? E aí, bom, isso se segue aqui até que o Max ele começa a fazer volta, atrás de volta mais rápida, o Leclerc e o Pérez eles param para trocar pneus para médio, né? O Hamilton também para. E aí aqui depois em pneus médios a gente vê que o Max ele começa a ficar muito mais rápido do que o Pérez, né? E eventualmente ali já na próxima volta o Max toma essa posição do Pérez, né? Se a gente olha aqui, o Max é 8 décimos mais rápido do que o Pérez, e aí inevitavelmente ele ultrapassa, né? E até o final da prova ele vai abrir ali quase 13 segundos de diferença, né? Na verdade até mais, né? Nas últimas voltas ele chega bem próximo de 13, mas no final mesmo da prova ele já está em 16, 17 segundos de vantagem, né? Já está quase que uma parada de vantagem na frente do Pérez. Quando a gente vai pro quali da prova, né? Pro quali de fato, e aqui não é o shootout, né, da corrida sprint, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, né? Selecionando, se a gente compara, né, as voltas mais rápidas, então o Verstappen foi a pole de fato, ele perde a pole por causa da punição de 5 posições, e o Leclerc herda, né, essa vantagem, né, herda essa vantagem de ser pole. Mas se a gente olha, primeiro, uma coisa que é bastante interessante aqui, isso não é comum de a gente ver. O Verstappen, ele é quase 1 segundo, ele é 9 décimos aqui, né, mais rápido do que o companheiro de equipe dele, o Pérez, com o mesmo equipamento. Isso daqui é muito ruim para o piloto, né, que está ficando para trás, porque eu tenho um equipamento igual e eu tenho uma diferença muito grande. Para a Fórmula 1, né, 9 décimos é uma diferença de tempo absurda. O Leclerc para o Verstappen também eu tenho uma diferença aqui muito grande, né, de 8 décimos. Então, do primeiro para o segundo, a gente tem uma diferença muito, muito grande, né? Quando a gente olha para a diferença de velocidade, a gente não vê uma diferença de velocidade tão grande, que era aquilo que a gente via ali nos outros GPs. A gente tem alguns trechos aqui principais onde o Max ele ganha uma certa vantagem, muito pela dirigibilidade, né, do carro. Então, por exemplo, esse trecho aqui, a gente pode ver que o Max ele recupera a velocidade muito mais rápido, por mais que ele precisa fazer a utilização do freio em algumas situações, né? Isso faz com que ele ganhe velocidade mais rápido aqui, ele pisa mais fundo mais rápido, né, do que o Leclerc, e ele vai começando a ganhar vantagem nesse trecho aqui, né? Depois ele tem um novo trecho aqui onde ele ganha uma vantagem ali considerável, né, que é esse trecho aqui. De novo, né, ele consegue se recuperar na aceleração mais rápido do que o Leclerc, ele consegue colocar pé embaixo mais rápido, né? A desaceleração dele foi mais suave, né? Isso faz com que ele comece a ganhar ali alguns décimos, né? Em relação ao Leclerc. E um outro ponto, né? Onde ele ganha ali uma vantagem considerável, né? É esse outro trecho aqui,
né, onde de novo a gente vê que o Max ele tem uma recuperação mais rápida, né? Então a gente vê, né, que tem essa questão toda da dirigibilidade, com que faz com que ele ganhe mais velocidade, né? Então o carro ele é um pouco mais tranquilo de guiar, né? Isso faz com que o Max ali, ele tenha menos dificuldades, né? Aqui a gente tem um trecho também onde o Max ele ganha uma certa vantagem, né? Ele sai aqui de 0,5 para 0,6, né, praticamente, que é um trecho onde o Leclerc ele precisa fazer a utilização do freio para desacelerar, né? O Max ele já vem fazer uma desaceleração mais suave, né? E aí ele consegue colocar pé embaixo durante um período de tempo consideravelmente maior, né? Isso fez ali com que esses fatores, né, fizeram com que ele fosse ali quase um segundo mais rápido do que o Leclerc, né, 8 décimos. Quando a gente está falando do shootout, a gente teve um cenário um pouco diferente. Apesar de o Verstappen, né, ele ser de novo, né, quase um segundo, 9 décimos ali mais rápido do que o Pérez, né, o Pérez entra numa situação ruim, né, de pressão, principalmente agora que a gente está entrando no período de férias, então a gente vai ter quase um mês ali sem corridas, né. A Red Bull entra nesse período de férias bastante tranquila, o Max, inclusive, muito tranquilo, mas o Pérez ali com uma pressão bem grande de ele ter que melhorar muito na volta, né, para permanecer na equipe. A gente sabe que a Red Bull faz essa pressão nos seus pilotos, né. Em compensação, né, o Piastri, ele teve quase o mesmo tempo do que o Max, né, ele foi 11 centésimos ali mais lento do que o Max. Se a gente olha para os tempos, né, de volta, aqui a gente tem tempos de volta muito maiores, mas porque a pista estava molhada, né, tanto que eles começaram o shootout com pneus intermediários, né, e quando a gente compara a volta do Max com a do Piastri, primeiro uma coisa que é interessante é que aqui sim a gente vê uma diferença de velocidade final, não uma diferença tão grande quando a gente já viu em outros circuitos, mas ainda assim uma diferença de 5 km por hora, né, em trechos de reta. Isso faz com que, obviamente, né, o Max ele ganhe uma vantagem considerável, né? Quando a gente olha para o Delta, né, a gente vai vendo que ele vai ganhando, né? Ele chega a ganhar quase que 2 décimos, né, nesse primeiro trecho de reta. E no último trecho de reta, né, onde ele estava ali perdendo, ele estava, né, mais lento do que o Piastri. Em 3 décimos, ele ganha quase 2 décimos aqui na reta, né? O Piastri ele foi muito bem nesse trecho aqui, né, da volta. A gente consegue ver que o Verstappen ele teve mais problema, ele estava tendo que fazer a utilização do freio mais vezes, tanto aqui quanto aqui ele precisa fazer a utilização dos freios, né? O Piastri ele consegue recuperar, né, a aceleração dele em alguns casos mais rápido, em outros nem tanto, mas aqui ele se estendeu, né, na desaceleração do carro, por isso que ele não se recuperou tão rápido. Então se a gente compara essa diferença que ele ganha aqui, né, com o que ele perde aqui, ele acaba sendo mais rápido. E aqui nesse trecho, né, ele tem um pico ainda maior, né, que é um trecho onde ele consegue controlar muito melhor o carro do que o Max Verstappen, né. O Max ele não consegue ter uma aceleração tão boa, né, nesse trecho, enquanto o Piastri ele consegue fazer uma aceleração mais tranquila. Isso fez com que o Piastri fosse mais rápido, né, nesse trecho, por mais que as retas tenham compensado, né. E no final das contas eles chegaram ali praticamente juntos, né, no final da volta, com 11 centésimos de diferença. Bom, basicamente é isso, pessoal, sobre essa corrida. Espero ver vocês ali no próximo Grande Prêmio. A gente vai ter esse período de férias agora, né, mas na volta a gente tem muito mais de Fórmula 1 nesse ano, né. Valeu!